Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Liliane, estou compartilhando aqui no meu canal a minha vida pessoal, a minha rotina e também todo o meu percurso, todo o meu processo da gestação. E hoje um vídeo muito especial, eu vim aqui contar para vocês o meu relato de parto. E se você tem interesse sobre esse assunto, te convido a ficar aqui no vídeo que eu tenho muita coisa para te contar. Vamos lá? Como sempre, estou sem roteiro aqui, e tô com pouco tempo também, gente. Hoje é a primeira vez que o Rafa saiu com meu esposo sozinho, e assim, ele tomou um tetezinho, foi, e é 2 horas que eu tenho, então ele tá voltando já daqui a pouquinho. Então, vamos começar do começo. Guardem essa informação que eu vou falar agora pra vocês. O Rafa nasceu de 40 semanas e 3 dias. Sim, gente. Como que foi, gente? Eu deixei aqui já no título do vídeo. O meu parto foi um parto induzido, tá? Eu sempre deixei muito claro que era minha vontade de ter um parto normal. E eu sabia que isso podia não engrenar ali de forma natural. Eu sempre tive esse conhecimento. Tanto que ao longo da minha vida, antes de engravidar, eu tinha muito preconceito com parto induzido. E eu falo pra vocês, gente, a minha experiência foi muito boa. Então, foi assim, pra quem assistiu os outros vídeos, vou até deixar aqui na descrição a minha playlist sobre os trimestres, como que eu fui fazendo, o diário da minha gravidez. E vocês vão perceber que desde o início da minha gravidez eu me mantive bem ativa. Então, eu fazia exercício físico, fiz musculação acho que até 34 semanas, 35, não sei, não, acho que passou disso, gente, foi até um pouquinho mais. Esse barulhinho é a Zoe, minha cachorrinha, vocês já estão acostumados, né? E, gente, me mantive ativa, como eu falei pra vocês. E quando foi chegando ali 38 semanas, começou a acontecer aquilo que todo mundo falava. Começa a dar um cansaço muito grande da gestação. Então, eu já tava com muita dor. O Rafael encaixou, acho que com 37 semanas. Ele tava muito baixo na minha pelve. Então, eu tava com muita dor pélvica. E, gente, quando eu falo muita dor, era, assim, algo que tava ficando insustentável já. O Rafa é um bebê grande, então ele já tava bem grande, bem pesado, e eu tava com dor. Então, assim, eu não tava com aquela loucura assim, ai meu Deus, essa criança tem que sair, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, então eu tentei esperar, e eu esperei o máximo que eu pude. Então, quando foi dando ali 38, 39 semanas, como ele já tava encaixadinho, até a médica que fazia minha ultrassom, ela falou assim, Li, ele tá super baixo, acho que se você agachar bastante, esse menino sai com 38. E assim eu continuei fazendo, gente. Fui agachando, fiz aquela andada no meio-fio que o pessoal ensina. Na verdade, eu fiz várias coisas. Tudo isso aí que vocês verem aqui no YouTube, pra induzir o parto natural, eu fiz, tá? Então, assim, não foi falta de tentativa. Fiz uma pausa, gente, pra pegar a Zoe. Pode ser que ela apareça aqui no vídeo. Então, igual eu estava falando pra vocês. Então, quando deu ali 39 semanas, eu comecei, então, a induzir de forma mais assim, gente, assertiva ali, né? Então, eu tava comendo tâmara, abacaxi, fazendo caminhada, fazendo agachamento, fiz essa andada no meio-fio. Gente, tudo que estava ao meu alcance eu fui fazendo. Eu tinha uma enfermeira obstetra me acompanhando e uma das possibilidades que a gente já tinha conversado com a minha obstetra também era sobre o descolamento de membrana. Quando deu 39 semanas, fui na minha consulta de pré-natal e a minha médica fez o toque, eu pedi pra ela ver, porque assim, gente, na minha cabeça, como eu tava ali toda ativa, não sei o que, eu ia estar, sei lá, já com alguns centímetros de dilatação. Assim, gente, eu criei toda uma expectativa e antes disso eu já não tinha pedido toque, porque eu estava com medo de ir com as minhas expectativas e dar ruim, né, assim, eu ficar chateada. E foi o que aconteceu com 39. Pedi pra minha médica, gente, doeu pra caramba. Ela tomou maior cuidado. E ela falou assim, doutora, e aí, como que tá? Ela ali, tá começando a dar 1 centímetro agora. Ela falou assim, mas fica tranquila, isso é normal, né? Tem mulheres que só começam ali mesmo depois que entram em trabalho de parto. Mas eu admito pra vocês que eu fiquei, sim, chateada, né? E aí, com 39 semanas, ela até falou pra mim, ela falou assim, dá pra fazer o descolamento, quer tentar? Falei, quero. Ela falou assim, eu vou tentar, assim, porque aqui eu teria que dar uma empurradinha com um pouquinho mais de força.
Ela, então você vai me falando o seu limite de dor. Se você conseguir, a gente faz. Se ver que vai forçar, a gente para. Gente, ela tentou fazer, eu não aguentei, pedi pra ela parar. E nós já estávamos conversando, se chegassem 40 semanas, naturalmente não entrasse, eu ia induzir meu parto. E aí, ela me mandou mensagem durante a semana, e ela falou assim, e aí, Li, o que você decidiu, né? Porque eu precisava internar, e a maternidade que eu ganhei, Rafael, é na cidade vizinha, em Londrina. Eu ganhei no Hospital Evangélico de Londrina, e aí peguei, conversei com ela, falei assim, doutora, a minha enfermeira disse que pode vir aqui em casa, tentar fazer o descolamento de membrana e fazer o shake. Dela, ótimo, vamos tentar essas alternativas então primeiro. A minha médica é bem tranquila. Gente, minha enfermeira veio aqui, eu estava completando 40 semanas, eu completava semanas no domingo, e aí ela veio aqui e, gente, ela fez o toque, continuava o mesmo 1 centímetro. E ela falou assim, Li, nem tá assim aquele 1 centímetro super tranquilo, não. Tava bem no comecinho. E ela foi fazer, gente, o exame de toque e o descolamento. Minha experiência, Liliane, a experiência da Liliane, foi horrível, tá? O descolamento de membrana pra mim doeu bastante. Assim, o tampão acho que já tinha começado a sair aquele clarinho, que não significava muito antes do descolamento. E, gente, ela ia fazendo e ela teve que fazer tipo uma massagem, assim, ali, né, próximo pra conseguir fazer o descolamento na membrana. E também ela comentou que acho que o útero tava posterior. Tem uma palavra certa, gente, eu não vou lembrar. Se eu achar, eu deixo aqui pra vocês, se eu lembrar. E tava bem firme ainda, meu colo tava grosso. Então, assim, ela fez e, gente, doeu. Eu sei que ela ia fazendo, assim, parecia que eu tava sentindo, tava torcendo. E ela falava, me desculpa, eu sei que dói, mas precisa. Eu falei, não, fica tranquila. Saí daqui do quarto, eu fiz, ela vai fazer na minha casa no domingo. Fui pra cozinha, fizemos o shake de óleo de rícino. Não adiantou, tá? Fiz um, depois de 24 horas fiz outro. Era esperado ali que eu fosse começar a ter contrações, talvez uma dorzinha de barriga, né? Que era o esperado também. E quem assistiu os meus outros vídeos vai lembrar que apesar de todo o acompanhamento nutricional que eu fiz, eu tive um problema intestinal muito grande na gravidez. E, gente, spoiler. Cuidem do intestino de vocês, porque isso atrapalha no trabalho de parto também, tá? Eu sei que é super polêmico o lance do cocô no parto, mas atrapalha muito mesmo o intestino preso na hora do parto. E voltando, eu tomei 2 vezes, gente, não adiantava de nada. E eu conversei com a minha enfermeira e falei assim, Leila, é a minha última tentativa. Se até na terça de manhã eu não entrar em trabalho de parto, eu vou pro hospital e vou internar pra induzir. Gente, foi uma situação assim que eu tinha certeza que eu ia entrar em trabalho de parto, porque a questão dos pródromos, né? Gente, eu tive muita cólica durante muitos dias, tá? Cólicas fortes e vinham com força e falava, cara, vai acontecer. Não acontecia, parava. Dava ali tal horário, já parava de novo. Então, quando foi dia 4 de junho de 2024, peguei minhas coisinhas de manhã, não comentei com a minha família, tá, gente? Eu tava com bastante medo da minha mãe ficar preocupada, meu pai. Depois que eu já estava lá no hospital, que eu já tinha dado entrada na minha internação, conversei com eles, falei que eu estava lá. Falei que eu não ficaria conversando no celular, que meu marido também não. Mas falei pra eles, né? E internei de manhã, daí demorou um pouco pra parte burocrática. Quando foi em torno de 1h da tarde, colocaram os primeiros comprimidos, né? Fizeram um toque. Continuava com aquele 1 centímetro. Colocaram os 2 primeiros comprimidos de misoprostol. E, gente, todo esse percurso que ia fazendo, eles iam fazendo cardiotoco. Então, assim, pra verificar se estava tudo bem com o bebê. Eu repito pra vocês, nada seria feito a qualquer custo, né? De qualquer forma. E nisso, eu e meu esposo o tempo todo no celular conversando com a minha enfermeira, tá? Então, igual eu falei pra vocês, foram colocados os primeiros 2 comprimidos. Senti uma aguinha, falei assim, meu esposo, nossa, eu tô sentindo que a minha calcinha ali, né? Eu falei assim, tô sentindo tudo úmido. Eu falei, será que a minha bolsa estourou? Já comecei a criar expectativa.
não era minha bolsa, tá? Só tava úmido mesmo por causa do amolecimento que esses comprimidos geram. Então, passaram-se 4 horas, toque de novo, mais 2 comprimidos, nada de dilatação. Mas nisso, gente, o meu útero já começou a dar uma amolecida. De vez em quando vinham umas cólicas, sentia ali alguma coisinha. Depois de 4 horas, lá estávamos nós de novo colocando mais 2 comprimidos. Minha médica passou, ela não estava no hospital no dia, ela estava na clínica, mas ela passou lá, me orientou a descansar e ela falou assim: Li, acredito eu que lá pra meia-noite você vai começar a sentir alguma coisa, tá? Aí eu falei: combinado, doutora. Gente, os últimos comprimidos foram colocados à 00:30, mais ou menos, tá? Antes disso foi... E, gente, eu preciso deixar muito claro aqui. Já tava incômodo ficar fazendo toque toda hora e colocando aqueles comprimidos, mas ao todo foram 8 comprimidos de misoprostol. E, gente, tem uma enfermeira lá muito querida que o pessoal brincava com ela, que falava que ela tinha os dedos de ocitocina, porque, gente, foi ela colocar o comprimido em mim, minha filha, começou a engrenar. 00:30 mandamos mensagem, né, pra minha enfermeira, e eu ia mandando foto também desse cardiotoco. Meu marido, gente, o tempo todo ali do meu lado. Eu falo que aproximou muita gente o parto, porque realmente gerou ali uma conexão muito especial na gente. E aí ela falou assim: nossa, tem um útero aí que tá dando uma trabalhada. Aí minha enfermeira, aqui da nossa cidade, né? E quando foi eu falei pra vocês que foi 00:30, mais ou menos, os últimos comprimidos. Gente, quando foi 1:40 da manhã, eu tava com muita dor. Eu comecei a ter muita contração, uma atrás da outra. E aí, meu esposo falou assim: Leila, ó, a Liliane tá com bastante dor, começou de um forma... Eu fui avisando: tô com dor, mas tá tranquilo, ia tá dando os espaços, né, os intervalos. Então, até então, tava tranquilo. Gente, teve uma hora que eu não tava mais aguentando, porque começou a vir muitas contrações. Minha enfermeira chegou, foi fazer o toque, ela: nossa, já tá com 3 centímetros. Gente, aquilo começou a me dar muita esperança. Quando engrenou de vez. Então, 3 centímetros, passou mais um tempo e eu com muita dor. Ela foi lá fazer o toque de novo, estourou minha bolsa, eu já tava com de 5 para 6 centímetros. E só que eu tive uma condição durante o meu trabalho de parto, que eu vou até deixar aqui pra vocês a definição, tá? E assim, gente, eu não sei se isso é comum, tá, de acontecer, mas que se chama taquissistolia. O meu útero, ele não estava parando de contrair. Então, eu não tinha intervalo, eu não tinha respiro, eu não estava aguentando de dor. Eu berrava, tá, gente? Eu não fui aquela pessoa que ficou reclusa ali, quietinha, tipo, ai, não quero conversar. Eu gritava de dor. E aí, eu peguei e ela, até depois a gente conversando, ela falou: eu achei que você precisaria da cesárea. Porque eu não pude tomar analgesia. Então, eu tive bastante dor. Porque se eu usasse analgesia, podia... acho que relaxaria mais, eu poderia não ir percebendo os sinais ali do corpo, né? Então, as minhas contrações não estavam dando nem 2 minutos de pausa uma pra outra. E eu falava toda hora pra eles: eu não tô aguentando, eu não tô aguentando. E daí ligaram pra minha médica, colocaram um sorinho em mim, só pra ir dando uma relaxada no corpo, mas não foi ocitocina, tá, gente? E não foi analgesia, tá? Eu só sei que é isso, mas eu não sei o certo qual que foi o sorinho, mas isso foi dando uma tranquilizada mesmo em mim. Então, ela fez o toque de novo depois disso. E, gente, lembrando que durante todo o percurso, durante todo o trabalho de parto, eu andava no corredor quando eu aguentava, porque como eu estava tendo muitas contrações, eu preferia ficar no chuveiro, né? Do quarto mesmo que eu tava, da enfermaria. E aí, ela fez um último toque ali e falou assim pra mim: nossa, tá evoluindo bem. Mas ela não entrou em mérito de centímetros e nem nada. E aí ela falou: ó, já estão preparando a sala, tá bom? Daí eu falei: tá bom. E eu fiquei atordoada durante muito tempo, tanto que eu acredito que eu vou esquecer bastante detalhe desse vídeo, porque eu falo que é um momento ali que realmente não tem vídeo, não tem relato que eu conseguiria contar tudo que eu vivi ali naquele dia.
E, gente, já me dá vontade de chorar, inclusive. Quando fomos descer pra sala, não me lembro se eu fui de cadeira de rodas, se eu fui a pé. Eu não lembro mesmo se eu fui andando ali pra outra sala. E tem uma sala nesse hospital que eu ganhei, porque esse hospital é bem referência à maternidade. E a sala é Unidade de Parto Natural 1. Gente, a sala tem banheira e as luzes e tudo mais. E eu nunca fiz questão que meu parto fosse na banheira. Eu só queria mesmo ter direito de um chuveiro ali. Era a única coisa que eu queria. E é mais uma prova de como que Deus faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos, né? E desculpa. E aí, eu cheguei lá e as meninas estavam enchendo a banheira. A torneirinha eu acho que tinha até estragado e elas estavam com baldes enchendo a banheira pra mim, pra eu poder ficar o máximo de confortável ali. A banheira tava quentinha. E aí as luzes baixas, elas deixaram tudo assim impecável. Eu falo que eu tive um acolhimento muito grande durante todo o meu trabalho de parto. Na verdade, quando eu fui internada, eu falo que Deus separou aquela equipe pra cuidar de mim. Porque, ai gente, desculpa. O tempo todo aquela equipe foi muito cuidadosa comigo. Chegou a trocar plantão depois que eu entrei lá. E Deus cuidou, eu me senti cuidada por ele o tempo todo, porque eu peguei uma equipe impecável. Impecável, da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Desde as pessoas que foram limpar o meu quarto, até os médicos, a pediatra, que era do plantão, porque vou repetir a história que eu já contei em outros vídeos, estamos nos mudando de casa, então a gente gastou muito, então eu não pude pagar um quarto pra ficar sozinha, então eu dividi. Fizemos amizade com o casal que tava lá também. E foi uma bênção, gente. O pessoal que cuidou da alimentação, as enfermeiras, umas queridas, cuidaram muito bem de mim o tempo todo. A camareira deixou um bilhetinho pra mim antes de eu entrar, então tinha um bilhete super carinhoso dela. E assim, como eu disse pra vocês, Deus cuidou de tudo. Cheguei lá na sala de parto natural e eu tava lá e muita dor, e teve uma hora até que agora eu dou risada, mas na hora era preocupante que eu tava com muita dor. Olhei na cara da minha enfermeira e falei, Leila, eu quero fazer cocô. Eu brinquei com ela e ela falou, eu acho que é o Rafa. Eu falei, não é o Rafa, é cocô. Eu tinha certeza absoluta, porque é o que eu falei pra vocês, gente. Cuidem do intestino de vocês. Eu cuidei muito, mas ainda assim atrapalhou muito meu processo e eu tive que parar pra ir tentar fazer cocô, tá? No final das contas, acabei fazendo, né, no parto, como já era esperado, e tá tudo bem. Eu lembro que no final eu pedi desculpa pras enfermeiras, desculpa, eu fiz cocô perto de vocês. E elas falaram assim, fica tranquila, elas falaram o tempo todo, ó, fica à vontade aqui, a gente só quer te ajudar. Se precisar faz cocô, faz xixi. Elas falaram assim, isso é o mais comum que você pensa, ninguém tá se preocupando com isso. E eu quero contar isso pra vocês porque às vezes é uma curiosidade que a gente tem, né, e ninguém entra nesse assunto. E, inclusive, depois que liberou ali o meu intestino, que melhorou, o parto fluiu muito mais rápido, tá? E aí, fui tentando, mudei de posição e fica no chuveiro. E depois fui pra banheira. A banheira me aliviou muito. O tempo todo ali eu tava com aquela aguinha quente na lombar. Aí eu mudava, erguia minha perna. Depois eu fui pra maca, fiquei de 4 apoios. Eu tinha quase certeza que eu ia parir no banquinho, tá, gente? Era uma vontade minha. Só que assim, gente, na hora que chega ali a hora do vamos ver, você tem que ver o que ficou confortável pra você. Eu tinha um pouco de problema com a posição na maca ali, porque eu achava que parecia, sei lá. Por causa de tanta coisa que as pessoas falam, a gente pensa que é um pouco de falta de conhecimento, né, da nossa parte, por bobeira, né, que a gente até pensa isso. E eu falei assim, nossa, eu preciso encostar as minhas costas. Minha médica chegou, né, nisso, porque ela também não ficou ali o tempo todo. E aí ela falou assim, vamos deitar, assim, vai pra maca. Eu falei, mas eu não quero, vai ficar prendendo meu cóccix. Ela falou assim, não, a gente vai arrumar. Foi isso que eu falo, que mais uma coisa que Deus cuidou. Porque, igual eu falei, eu queria ficar no banquinho, né? E, gente, eles conseguiram deixar a maca aberta, a parte do cóccix, dessa sala natural, do parto natural. A maca justa, então, baixaram, eu consegui ficar super confortável. Então, eu consegui ficar na posição que eu queria, só que com as minhas costas apoiadas.
No banquinho, nas outras posições, todas o Bruno estava comigo, me apoiando, segurando. Eu soltava o peso nele, gente, mais nada como uma maca. Que daí, encostei ali e fiquei, né? E aí E depois de muitas horas, eu lembro que eu falava várias vezes, eu não tô aguentando mais. Ainda teve uma hora que a enfermeira falou assim pra mim, você tá falando isso há muitas horas e você tá aguentando. E aí teve uma hora que ela falou assim, ó, quando vir a dor, centraliza, lembra daquilo que você aprendeu nas sessões de físio, direciona, né, a força. E aí teve uma hora que elas falaram assim pra mim, se você colocar a mão, você vai sentir a cabeça do Rafa já. Ele já tá aqui. E eu senti o cabelinho até dele, assim. E aí teve uma hora que eu tinha olhado antes, um pouquinho antes disso, eu falei assim pra minha enfermeira, ô Leila, falta muitas horas ainda. Ela falou assim, não, tá pra acontecer mesmo. E aí, eu peguei, né, fui mudando, e daí nisso o Bruno chegou em mim. Ai, Jesus Cristo. E aí o Bruno falou assim pra mim, amor, as coisinhas dele já estão todas prontas. Aí nisso uma das enfermeiras que tinha mudado o plantão já fez a touquinha, com o coraçãozinho o nome dele. A pediatra já tava aguardando ele. E nisso foi acontecendo e eu encostei na maca e eu tava pedindo. E, gente, aquela dica da garrafinha d'água, fiquem com uma garrafa d'água. Eu tomei muita água, tá, gente? Antes do meu parto, durante o parto, eu ia pedindo água também, só que eu suei demais. Eu desidratei real no meu parto. Tanto que no dia seguinte eu tomei em média de 6 litros de água, gente. 6, 7, não é exagero, tá? Eu realmente tomei em média disso aí. E aí, quando foi 8h15 da manhã, o Rafael chegou. Naquela quarta-feira, chegou de 40 semanas e 3 dias. Então, ele nasceu no dia 5 de junho de 2024, pesando 3,710 kg e tudo mudou a partir dali, né? E assim, gente, eu quero deixar registrado pra vocês que a minha experiência do parto induzido foi muito boa. Às vezes a gente só acha relato dos partos ruins com indução. O meu parto foi uma bênção. A gente tem que lembrar que a gente ora muito pra Deus estar no controle das coisas, né? Eu orei e que estava tudo bem caso eu não conseguisse. Mas foi um sonho realizado ter conseguido. Então, lembrar que isso é uma opção também. Claro que tem que ser conversado com a médica de vocês. Não sei, né? Pra quem tem doula, enfermeira, ser conversado também. Mas foi uma boa experiência. Como eu disse, eu desidratei muito, então o pós-parto, né, ali, o Bruno foi acompanhar o Rafael pra fazer os exames, né, que são necessários. E eu quase desmaiei, tá? Na hora de tomar banho, assim, me deu aquela fraqueza, assim. Aí, inclusive, a enfermeira me ajudou a tomar banho, fiquei na cadeira, né, de rodas. Mas, assim, gente, no geral, eu tinha que deixar isso registrado porque foi uma bênção de Deus o meu parto. E a gente se sente muito capaz. Depois de passar por uma coisa dessa, a gente se sente capaz de fazer muita coisa. E assim, foi uma alegria mesmo. Vou tentar deixar algumas coisas aqui na edição pra vocês, umas fotos. Mas foi muito especial, gente. Então, eu creio que seja isso. Provavelmente esqueci detalhes pra contar pra vocês, mas como eu disse, a nossa cabeça não consegue lembrar, não consegue registrar tudo o que aconteceu. Mas eu sei que foi uma experiência única mesmo na minha vida. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com as gravidinhas que vocês conhecem. Me deixem aqui nos comentários também. Deixa seu like aqui pra mim. E é isso. Beijos e fiquem com Deus. Tchau!